quero primeiro aqui externalizar a minha satisfação de estar aqui nesse primeiro seminário. Isso mostra o que nós queremos para o funcionalismo público nos próximos anos, que é debater ideias, que é participar das decisões dentro do funcionalismo público. Hoje nós trouxemos duas pessoas muito importantes para questões de servidor público. Isso é o Dr. Otávio e a professora Raquel, que a professora Raquel, eu conheci ela sendo aluno, sendo ouvinte, uma brilhante palestra que ela fez sobre lei de acesso à informação. Eu espero que esse início aqui sirva para que todo mundo tenha uma ampla visão sobre direitos, sobre servidores públicos, e após as duas palestras nós vamos fazer um debate sobre as nossas propostas para os candidatos e formas de luta do Síndico Público. Agradeço a todos e vamos começar agora, para obedecer o nosso horário, com a palestra do Dr. Otávio. Obrigado. Boa tarde. Eu quero primeiro agradecer o convite do Síndico Público feito pelo Tiago. Muitos eu conheço de atendimento no escritório, o atendimento do fórum, das nossas ações no Tribunal de Justiça, mas para quem eu ainda não conheço pessoalmente, meu nome é Otávio Forte e o nosso escritório tem prestado assessoria jurídica ao Síndico Público nas questões principalmente envolvendo os direitos dos servidores. E o Tiago pediu para que eu falasse um pouco sobre valorização e direito dos servidores públicos. E eu perguntei a ele sobre quais pontos ou quais questões ele entendia mais importante que fosse tratado. E, por coincidência, ou às vezes por estarmos de forma conjunta discutindo direitos e tentando fazer com que esses direitos sejam cumpridos a vocês, filiados ao Síndico Público, nós meio que chegamos a um consenso de tratar sobre alguns pontos. Como a minha fala ela é breve, eu vou dizer quais são esses pontos e deixar para vocês a minha impressão e, junto com essa impressão, as atitudes que estamos tomando, provocados pelo Tiago, pelo Síndico Público, pela diretoria, e muitas vezes eu também provocando ele em virtude de algum tipo de atendimento que eu faço ao filiado do escritório. Para tratar sobre valorização de direitos, eu pontuei da seguinte forma: algumas formas de valorizar o servidor público com o intuito de que ele possa, dentro da sua carreira, sentir-se estimulado e, ao mesmo tempo, estimulado também a buscar o conhecimento. E tratei ou imaginei 3 mecanismos que existem previstos nas leis, não é? Na nossa legislação, mas que infelizmente não tem sido cumprido espontaneamente. O primeiro deles, a meritocracia, que foi estabelecido nesse atual governo, na reforma administrativa, no início do atual governo. Entretanto, tem sido ou sofrido alguns ataques da própria administração que instituiu o processo de meritocracia. O processo de meritocracia em si é um instrumento positivo, um instrumento que busca selecionar dentro dos servidores estatutários, dos servidores estáveis, aqueles que, no processo seletivo, tenham melhor condições para ocupar um cargo de gerência. Entretanto, apesar de acontecerem esses processos seletivos, na realidade, na prática, e aí vem a crítica, então, a meritocracia em si é um instrumento bom. Entretanto, se a administração não obedece os próprios regramentos que ela estabelece, isso quer dizer, a administração diz que a meritocracia vai ser uma finalidade buscada dentro da sua forma de organização. A administração diz que o processo de meritocracia vai ser regulado por um edital feito pela Segplan. É feito esse edital. Esse edital, e aí conversávamos aqui com o Marcos, nos primeiros processos de meritocracia, esse edital ele ainda vinha expresso, dizendo que
o servidor aprovado, empossado naquele cargo de gerência, se ele fosse avaliado no período de 60 dias de forma positiva, ele somente poderia perder aquele cargo de gerência de forma motivada e resguardado o seu direito à ampla defesa. O que aconteceu? Aconteceu que muitos desses gerentes que chegaram àqueles cargos, não por indicação, mas por mérito, começaram a ser exonerados. E eram exonerados sem fundamentação. Tratei de casos em que o secretário da pasta simplesmente pedia a exoneração, o secretário de Gestão e Planejamento autorizava e o governador publicava no Diário Oficial a exoneração. Ele tem poder para exonerar e nomear. Ele era exonerado sem fundamentação e, lógico, se não tinha fundamentação, não era resguardado a ele o direito à ampla defesa. Alguns outros editais sequer prevêem essa regra de que depois de 60 dias o aprovado na meritocracia tem direito a ser exonerado só de forma fundamentada e a ampla defesa. Salvo engano, os editais mais recentes, eles só dizem que no período de 60 dias o servidor vai ser avaliado, mas não diz que ele teria direito a uma certa estabilidade. Então, a primeira crítica: o Instituto é bom, desde que fosse aplicado de forma correta. Isso quer dizer, a partir do momento que a administração pública, e ninguém obriga ela a fazer isso, ninguém a obriga a fazer isso, mas a partir do momento em que ela opta pela eficiência, cumprir o princípio constitucional, que é o da eficiência, e assim ela opta por destinar cargos em comissão ou funções para a meritocracia, ela deveria obedecer às regras que estabeleceu para ela mesma. Então, nós chegamos a ir ao judiciário e a defendermos, inclusive, a argumentação de que o edital faz lei entre as partes. O que é isso? Se a administração preveu no edital que o servidor só poderia ser exonerado de forma fundamentada, ela está vinculada a esse edital. Entretanto, o nosso judiciário entendeu, do meu ponto de vista, de forma equivocada. Tive a oportunidade de conversar com quase todos os desembargadores da Corte Especial. Um deles, inclusive, me disse o seguinte: olha, nós temos que evoluir muito ainda na análise dessas questões aqui no Tribunal de Goiás. Até pensei que ele ia votar favorável à tese, mas apesar dele ter me dito isso, ele votou contrário, dizendo que prevalece a discricionariedade da administração. Então ela cria um instituto, ao mesmo tempo que ela cria, ela pode desobedecer. Isso foi o que entendeu o judiciário. Eu ainda acredito que o judiciário possa evoluir nesse entendimento. Lógico que não vai ser de uma hora para outra. O que seria ideal é que a administração obedecesse os princípios ou os caminhos que ela traçou para seguir. Não adianta nada dizer que vai ser uma finalidade ou que a meritocracia é um objetivo da administração se os secretários ou a própria administração não obedecem esse procedimento. Então, o primeiro tópico que eu queria deixar para vocês é que se estabelecesse um processo de meritocracia o mais rígido possível e, dentro do possível, que esse processo tivesse criação por lei, não por edital, porque aí nós teremos perante o judiciário uma argumentação mais, vamos dizer, mais sólida, que é a própria obediência ao princípio da legalidade. Então, o ideal é que
esse processo fosse regulado quase que 100% em lei mesmo, vindo do legislativo, plano de cargos ou lei esparsa. O outro ponto que eu separei para tratar com vocês é a progressão e a promoção. Lembrando que a nossa Constituição do Estado de Goiás diz que é um direito, uma garantia do servidor público ter a progressão por tempo de serviço ou a progressão por merecimento. O artigo 92, inciso 5 da Constituição do Estado de Goiás, ela diz isso. É uma garantia do servidor público a progressão por tempo de serviço e a progressão por merecimento nos termos da lei. Então a Constituição traz um direito que tem que ser regulado numa lei infraconstitucional dentro do Estado de Goiás. Nós temos uma lei, que é o Estatuto de todos vocês, que é a 10.460 de 1988. É o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás. E o Estatuto do Servidor Público do Estado de Goiás, lá no artigo 204, está até na minha cabeça porque eu estava conversando com a Anitta aqui, que é da SEMAR, lá no artigo 204, parágrafo 1º, diz que é direito do servidor público a progressão, que é sair de uma referência para outra referência dentro da mesma classe ou mesmo padrão, depende da estruturação da carreira. Então nós chamamos isso de progressão horizontal. É direito dele de progredir de uma referência para outra, passados 2 anos de efetivo exercício, independente de qualquer outro requisito que possa ser exigido. O que nós temos dentro da administração? Na administração direta, aqueles que são oriundos do concurso da extinta GAMP, ou aqueles que foram ou aderiram ao plano, que hoje é o plano regulado pela 17.098, todos eles têm uma lei, que é a 17.098, que diz que progressão é a mudança de um padrão para outro dentro da mesma classe. E o requisito é o tempo de serviço. Ótimo, 17.098 está tranquilo até aqui. E que promoção é a passagem do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte. E que a promoção necessita de um processo seletivo. Processo seletivo quer dizer mérito, não é? Então, a lei nos traz a seguinte ideia: progressão, como diz a Constituição do Estado de Goiás, seria por tempo de serviço. Promoção por mérito. A Constituição chama tudo de progressão. Tempo de serviço, mérito. O legislador, ele alterna. Ora ele mantém a mesma nomenclatura, ora ele fala que progressão é tempo de serviço e que promoção é mérito. O que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras é, primeiro, a progressão por tempo de serviço é uma forma de valorização do servidor público pelo tempo de serviço. Então, quanto mais ele doa para a administração, a cada 2 anos, nos termos da 10.460, ele vai sair de uma referência para outra. Em alguns planos, isso vai representar um aumento de 8%, em outros planos, isso vai representar um aumento de 7%, em outros planos, 6%, 5%, e assim sucessivamente. Ocorre que valorizar o servidor é olhar para o seu tempo de serviço e também estimular a sua capacitação. E é por isso que surge na Constituição do Estado e na 10.460 a progressão por merecimento, ou a chamada promoção. Lindo isso, não é? Lindo, lindo. Se fosse cumprido, voltamos ao mesmo problema, lindo se fosse cumprido
pela administração pública. Então, nós temos outro instrumento de valorização: progressão e promoção. Tempo de serviço, nós estamos valorizando o servidor que tem mais tempo de serviço e tem, então, que está doando mais o seu tempo para a administração, logo ele tem que subir na carreira, e ao mesmo tempo nós estamos estimulando os servidores a se capacitarem para que possam ser promovidos por merecimento. Então, que se submetam ao processo seletivo e que possam promover na carreira, subir mais na carreira. Então, nós estamos pesando dois critérios: tempo de serviço e capacidade. Ocorre que, os senhores todos sabem disso, a administração pública não progride e não promove ninguém espontaneamente. Depende sempre de uma decisão judicial. Os motivos, vocês sabem por quê, não é? Se depende de uma decisão judicial, precisa que o interessado vá ao judiciário. Então, de 2.000 servidores, 1.000 vão ao judiciário. Dos 1.000, vamos colocar que 800 ganham. Tem 200 que dão azar, que acham uma decisão judicial teratológica. Teratológica, na nossa linguagem, é maluca, absurda, louca. Sempre consegue achar uma decisão dessa que vai atingir um grupo menor, que vai ficar prejudicado. O que acontece? O Estado, até com que todo mundo vá ao judiciário, contando que 50, 60 vão, e outros não vão ao judiciário, e que ainda tem a chance de conseguir uma decisão favorável, mesmo que maluca, ele está lucrando, não é? É por isso que nós fomos, através do Sindipúblico, buscando a progressão e a promoção dos servidores que estão na administração direta e agora também na cidadania, porque o plano de cargos da cidadania ele é idêntico ou quase idêntico a 17.098. 2 anos de efetivo serviço, direito à progressão. Último padrão, tem 2 anos de efetivo exercício, tem que acontecer o processo seletivo. Se não acontecer, vai considerar como aprovado. E aí, nós defendemos no judiciário que ele tem direito à promoção, mesmo sem o processo seletivo, em virtude da omissão da administração pública. Então, é um método de valorização do servidor? Ocorre que não é cumprido espontaneamente. Há como melhorar isso? Na progressão, a própria lei já diz, às vezes buscar a responsabilização do administrador público. Às vezes, tentar buscar a sua responsabilização. Ele sempre vai dizer que não está fazendo a progressão e a promoção, porque ele tem que obedecer à lei de responsabilidade fiscal. Não é? A gente escuta diariamente, não vou dizer que escutei hoje, porque senão vocês vão saber de quem eu estou falando, mas nós escutamos diariamente essa argumentação. Pois bem, é um instrumento de valorização, de novo esbarramos na mesma situação. Não tem sido cumprido espontaneamente. Um método que eu acho que seria até para vocês discutirem na mesa mais tarde, é tentar colocar, primeiro, como, e sei que isso é muito irreal, surreal, às vezes vai ser cumprido, né? Mas exigir do candidato que assine um documento que vai cumprir a lei, progredir em todos os termos da lei. Até para depois tentar buscar uma responsabilização desse futuro governador. E segundo, no caso de promoção, se for ter alteração de plano, colocar expressamente que se não for feito o processo seletivo, considera-se todos promovidos. Está escrito mais ou menos. Está escrito assim, considera-se aprovado no processo seletivo. Aí tem decisão do judiciário já que está dizendo, sabe o quê? Considera-se aprovado. Mas nós não podemos promover,
porque não sabemos se tem vaga ou se não tem vaga. Ou mesmo que tenha vaga, está ocupado. Então tem decisão nesse sentido. O que a gente tem que colocar é, não fez o processo seletivo e não justificou que não fez por causa da ausência de vaga, nós temos que colocar na lei, ou tentar colocar na lei, que vai considerar promovido, não é aprovado. Tá? Diminuir o risco de perda. E aí temos que tratar de outra situação, que a Anitta me perguntou, vou usar o exemplo dela, porque ela é da SEMAR. Esse exemplo também serve para a AGECOM, não é, Tiago? Nós analisamos. Para a AGEL também, isso também para a AGEL, que são planos que não tratam expressamente da progressão por tempo de serviço. Eles falam ou de promoção ou falam só de progressão por merecimento. Fala que existe promoção por merecimento, tendo processo seletivo, fala que pode ter promoção ou progressão por merecimento em virtude de cursos devidamente autorizados, etc. e tal. E criam mecanismos que inviabilizam a progressão prevista na lei. Salvo engano, na AGECOM, não é? Tem um método de progressão por merecimento que é impraticável. A administração não faz nenhum edital para fazer uma prova simples. O método lá previsto tem avaliação de tudo quanto é tipo, além disso tem prova. Isso quer dizer, nunca é colocado na prática. O que nós vamos levar ao judiciário agora? Que a lei abaixo da 10.460, então relembrando o que eu disse daqui agora mesmo, Constituição do Estado de Goiás, lei maior, garante o direito de promoção e progressão. Progressão por tempo de serviço, progressão por merecimento, nos termos da lei. Qual que é a lei geral que trata de todos os servidores públicos? 10.460. Ela diz lá no 204, parágrafo 1º, que o servidor tem direito à progressão de uma referência para outra, cumprindo somente tempo de serviço. Não pode ser exigido nada mais dele. Então, o que nós vamos buscar agora? Nós vamos buscar para esses planos a aplicação da 10.460, para garantir pelo menos a progressão por tempo de serviço. Tem alguns planos que o servidor foi progredido a última vez em 2010. Então ele teria direito a duas progressões por tempo de serviço. Lógico, se ele não estiver lá no topo, né? Mas se ele estiver quase chegando, há duas progressões. A gente teve uma experiência dessa no judiciário, comuniquei até o Tiago, de um grupo da CEPLAN, em que o plano, são poucas pessoas que ficaram... CEPLAN antigo, né? CEPLAN antigo, tem um plano antigo. Na 17.094, a progressão é a cada 3 anos. Até agora, eu estou dito aí que todos os direitos seriam resguardados a cada 2 anos. Nesse caso, que já é uma progressão diferenciada, que é o da AGEL, que eu acabei de mencionar, e com a progressão a cada 3 anos e 5%. Nesse caso, vai ser tudo revisto também. Seu nome é? Renata. Renata, não me recordo de cabeça, mas salvo engano, é 3 anos e mais um requisito, não é não? É aquela pirâmide até hoje, da de 2006. Nós estamos nela até hoje. Salvo engano, essa de 3 anos, já até pode me corrigir, ela exige 3 anos mais alguma coisa. Mas a vaga que nunca tem. Sim. Sim. Aí, quando há vaga, quer dizer que não está mudando só de uma referência para outra. Então nós vamos com a progressão só com o tempo de serviço. Porque o que diz a 10.460, veja se eu estou conseguindo ser claro no meu raciocínio. Se a lei diz que é 3 anos mais algum outro requisito, ela não é a progressão por tempo de serviço público. Porque a 10.460 diz 2 anos e diz expressamente, sem nenhum outro requisito. Não pode exigir mais nada. Então, exigir vaga
é um requisito a mais. Então, a exigência de vaga teria que ser por merecimento ou outro tipo de progressão, certo? Então, nós vamos na linha de raciocínio, que é a mesma utilizada nesse da CEPLAN. Ele tem diversas formas de progressões, inclusive tempo de serviço e mais uma coisinha. Então, nós vamos no raciocínio de que essa progressão não é a progressão por tempo de serviço pura e simplesmente, porque ela está exigindo um requisito a mais. E a 10.460, que não foi revogada por essa lei expressamente, e aí nós estamos dizendo que ela não foi também de forma implícita, não é contraditório, ela disse que basta os 2 anos sem exigência de nenhum outro requisito. É nessa argumentação que nós vamos pleitear a progressão, porque senão vocês ficam engessados na carreira. Doutor, tá cheio de atrás aqui. É o seguinte, existe um entendimento da PGE, expresso inclusive, um documento que nós encaminhamos, né, uma consulta, onde eles dizem que progressão, ela não pode se ater ao critério tempo de serviço, né? Eles, inclusive, eles querem que sejam refeitos esses planos, que tenham esse critério exclusivo como indicativo de mudança, né, de um padrão para o outro. Então, assim, eu te pergunto, né, esse plano nosso, que consta, né, dessa forma, como único critério, porque eles entendem que como critério único de progressão, o tempo, você conhece, né, a progressão, o nosso quinquênio, ele já contempla tão somente tempo de serviço. No caso específico, né, do nosso plano, que consta dessa forma, você acha que isso poderá ser algum empecilho para o cumprimento dessa... Seu nome? É Socorro. Socorro. O direito é bonito por causa disso. Pode-se defender até teses nesse sentido. Eu acredito que a Constituição do Procurador, que disse isso, a Constituição do Estado de Goiás, é diferente da minha, está lá na minha mesa. Acredito porque o artigo 92, inciso 5 da Constituição do Estado de Goiás, diz que é direito do servidor a progressão por tempo de serviço e por merecimento. Está escrito na Constituição do Estado de Goiás. A 10.460 é expressa nesse sentido. Ela não foi declarada inconstitucional, ao contrário, ela está desde 1988 em vigência. E mais, o Judiciário afastou essa argumentação da PGE. E ela sempre vem na defesa das ações referentes a 17.098, dizendo que a 17.098 é inconstitucional por causa disso. Então, o Judiciário também afastou essa argumentação. Então, com devido respeito ao parecer, eu discordo dele e entendo que ele não pode ser acatado. Ok. No plano da Secult, ele se equipara ao da CEPLAN, da AGEL? Da Secult, se equipara. Tem que olhar para o Thiago, que nós estamos analisando tudo conjuntamente. É a mesma linha, né? É a mesma linha de raciocínio. Saúde. Eu queria saber sobre o plano da SECT, Secretaria de Cidadania e Trabalho, se obedece, o que está sendo feito e o que se obedece a algum critério. Eu queria saber, porque eu estou por fora. Sim. Seu nome é? Elisângela. Da Secretaria de Cidadania e Trabalho, ele segue os mesmos parâmetros da 17.098. Então ele fala que a cada 2 anos tem direito à progressão. Então nós impetramos 2 mandados de segurança em nome do CID público para pedir a progressão por tempo de serviço para aqueles que estão há 2 anos no mesmo padrão dentro da mesma classe. Eu estou há 4 anos. Isso, a gente fez a conta lá e foi pedir desde 2010, né? Só que tem uma coisa, é só para os que entraram na justiça?
Sim. Mas eu não entrei aí. Aí você tem que ser filiado ao síndico público. Eu sou filiada. Então o síndico público entrou para você. É isso que a gente está dizendo. O Estado não tem feito isso espontaneamente. Então depende do servidor ir à justiça em nome próprio ou através do seu órgão de representação, que é o sindicato. Tá? Eu queria colocar sobre a posição da força de atrás que colocou. Eu entrei com um processo recente, solicitando a progressão, né, porque eu já, inclusive, já queria um tempo para aposentar. Aí entrei com o processo foi para a PGE. No retornar da PGE, só que eu pedi com base na nossa lei, que é a 15.680. E aí eles relatam, esse fato que ela colocou aí, eles constam do parecer do meu, que ao simples tempo de serviço não é suficiente porque já tem a questão do quinquênio, que não, eles falam que não pode ter duas contagens duas progressões por contagem de tempo de serviço, certo? Para o mesmo servidor. E aí eles indeferiram o meu processo baseado de que eu fundamentei o meu pedido, ele deixou de analisar o mérito, porque eu baseei o meu pedido não na 17.098. Só que aí eu ia reformular o meu pedido baseado na 17.098. Só que o nosso RH tem um entendimento que eu não posso pedir na 17.098, porque o nosso cargo de analista ambiental, ele tem que ser enquadrado lá na 17.094, que a moça citou ali. Só que na 17.094 não tem progressão lá. Não tem. Certo? Então, aí eu fiquei em dúvida, eu não sei como que eu entro, se eu vou pela 17.094 ou se eu vou pela 90. A procuradora, uma das que analisou meu processo, ela cita a 17.098, que é lei específica para a progressão, ela coloca desse jeito. Sim. Mas a 17.098, ela abrange os analistas e assistentes de gestão administrativa. Isso. Se a senhora estiver na 17.094, que é o plano específico da SEMAR, isso, tem que pedir com base na 17.094. Ela não traz progressão por tempo de serviço, de forma expressa. Então nós vamos fundamentar na 10.460, que é o Estatuto do Servidor Público, que diz que é garantia do servidor, que é direito, a progressão por tempo de serviço a cada 2 anos, de uma referência para outra, independente de qualquer outro requisito. Então aí o fundamento tem que ser na 17.094, diante da sua omissão, a aplicação da 10.460. Então, se eu refazer meu pedido com base na... Vai ser indeferido de qualquer jeito. Vai. A PGE de processo. De vez em quando ela até mistura das leis. Mas olha, o que eu quero dizer, só para pegar uma ponta, a argumentação de que o ATS, né, o adicional por tempo de serviço, o quinquênio, ele já é uma progressão, ele não é verdadeiro. A professora Raquel tem muito mais conhecimento do que eu, até porque é professora, e o magistério nos dá esse conhecimento mais aprofundado. A progressão e a promoção são instrumentos de valorização do servidor público. O quinquênio é uma forma de gratificar o tempo de serviço. Então a progressão é estimular o servidor, estimular ele a subir na carreira e chegar ao topo da carreira, somando tempo de serviço e merecimento. O quinquênio não, é uma gratificação pelo que ele já fez, pelo que ele já adquiriu. Então são institutos diferentes. Quem está querendo misturar é porque precisa de um fundamento para poder indeferir o pedido administrativo. Nós temos que tentar ser o mais sincero possível, né? Então somos merecedores dos dois. Sim. Sim. Só complementando, e aquele, lá na nossa lei 15.680, ele fala que o funcionário que adquiriu tempo, aposentadoria e que não, e optou para continuar trabalhando, tem direito à progressão independente de vaga. Está escrito. E por que não considera esse aspecto? A administração não tem feito nada conforme determina a lei. Nós temos que ir ao judiciário buscar todos esses direitos. É o que está sendo feito. São muitas demandas, hoje nós estamos sempre indo atrás. Isso também já está sendo tratado, já foi provocado, nós estamos buscando a documentação. Posso responder a última pergunta? Eu gostaria de retomar o início da sua palestra, na questão da investidura. Né?
quanto na questão das gerências por mérito, quanto também na investidura na fase de concurso de entrada no serviço público. No aspecto, talvez, conceitual e filosófico, no sentido da profissionalização do serviço público. Eu começo pela entrada, né? E que os concursos, eles são, via de regras, genéricos. Você não avalia no concurso dentro da especificidade do concursado. Ou seja, um concurso para segurança pública, via de regra, é o mesmo concurso para qualquer outro setor da administração pública. Isso não é só a questão do Estado, mas isso é uma prática no Brasil, né? Tanto você tem os concurseiros que estudam a mesma coisa para todos os concursos, não é verdade? Então, nesse aspecto, dentro da profissionalização já na investidura do serviço público. E também na questão do mérito, né, é que, além do edital, no aspecto da seletividade, também constar, aí eu concordo com o senhor no aspecto da legalização através de lei, é que a permanência na investidura do cargo de gerência passe também por um processo de profissionalização com capacitação e avaliação. Essa é a interrogação que eu faço, se o senhor concorda com isso ou não, retomando o início da sua palestra. O nome do senhor é? Paulo Pantaleão. Paulo? Paulo Pantaleão. Paulo. Eu concordo, Paulo. Daria até tema para outra conversa de mais de meia hora, que seria o problema dos concursos públicos no Brasil, né? E um dos grandes problemas é que hoje nós terceirizamos a realização desses concursos para entidades, muitas vezes privadas, que têm elas escolhido os critérios para a seleção. Veja que contraditório isso, né? Elas escolhem e ganham muito dinheiro para isso. Um ponto que a gente poderia discutir, eu tenho uma posição bem crítica com relação a forma de selecionar. E concordo com o senhor na segunda colocação. Na meritocracia, prevê o processo de avaliação. E essa avaliação tem que ser contínua, não é? Tem que ser continuada para que ele permaneça naquele cargo que é obtido via mérito, para também evitarmos a estagnação. Porque é a questão da capacitação e profissionalização. Porque muitas vezes a pessoa entra dentro da gerência com uma avaliação que não dá a função que ela vai exercer. A liderança, a organização de processo, a liderança do pessoal, a direção do pessoal, coisa do tipo, né? E às vezes não há uma capacitação para desenvolver isso. Eu acho que se o grupo for participar mais contribuição para a organização desse sentido, eu gostaria de deixar essa sugestão como critério dentro do processo. Concordo plenamente com a colocação.